Fala pessoal, aqui é o William do canal Carteira de Renda, tá? Vou trazer para vocês hoje o fechamento da minha carteira referente ao mês de fevereiro de 2026, tá? E eu estou aqui construindo publicamente uma meta de R$ 30.000 por mês de renda recorrente, renda passiva, até 2031, tá bom? Hoje eu vou mostrar aqui exatamente quanto que rendeu, quais operações eu fiz, quanto, né, eu irei pagar de imposto agora no mês de março, que é referente às minhas operações de fevereiro, tá bom? E como que está a evolução da nossa meta aqui, tá bom? Da corretora, né? Hoje nosso patrimônio aqui tá 329.419. Esses últimos 12 meses, ela teve aqui uma rentabilidade de 20,77%. Então vamos aqui para as operações que a gente fez, tá? Nesse mês de fevereiro. Aqui são vendas de call que eu fiz. Eu fiz em Banco do Brasil, que eu fui exercido, uma venda de call, tá? Fui exercido nela. Então eu entreguei as minhas ações e esse dinheiro foi para o caixa, especificamente para um ETF que replica a renda fixa, tá bom? O IS virou pó, também rentabilidade de 1%. BB Seguridade era uma venda de call. Como ela tinha anunciado dividendo, a empresa acabou subindo um pouco. Eu tive que rolar ela para não perder, porque eu estava de olho nos dividendos, tá bom? Que ela ia pagar de valor de R$ 2,60 por ação. Então, como eu tinha 1.300 ações, ia dar um dinheirinho legal, eu preferi rolar ela, mas acabou que nem precisou, ela não bateu a cotação aqui de R$ 39,00 e eu acabei rolando antes. Eu subi meu strike para R$ 39,79 e acabou que em coisa de 10 dias depois ela acabou reduzindo bastante. Eu acabei fechando ela antes de virar pó, tá? Então aqui acabou dando um resultado de R$ 988,00, tá ok? Aqui são as taxas que eu já boto incluso também, para no final dar aqui o resultado líquido, tá bom? E a rentabilidade de cada uma delas. E aqui ficou mostrando a rolagem de BBSE. E fiz venda de put também, tá? Fiz 4 vendas de put em Klabin, com 2.000 ações, que deu um prêmio aqui de 433. Outra venda de put em Klabin, tá? Que deu um prêmio de 554,80, que foi virou pó. A primeira eu fechei, depois eu fiz outra abriu pó. E uma Petro também, com strike no 35,90, que me pagou 446,80, 0,5% ali, ó, de rentabilidade. E depois eu acabei abrindo outra Petro também, que ela me pagou R$ 810, tá? 806, né, descontando as taxas aqui, que foi 0,88 de rentabilidade. Então aqui de prêmio eu recebi 1.683, mais 2.242 também. Então dando um total aí de 3.925, tá ok? Esse aqui foi as operações de fevereiro. Então vem para cá, né? Depois eu trago para cá, eu boto os valores aqui para saber qual é o meu lucro líquido das operações, descontando o imposto de renda que está aqui embaixo. Tá? Então esse mês a gente teve esses valores aqui de prêmio, tá? BB AS3, que foi o exercício, e aqui as outras operações que dá o 3.836 menos 575,54 do IR, que eu vou pagar agora nesse próximo mês, gerar guia e pagar, deu líquido aqui 3.261 de operações de opções, tá bom? Que aqui são os dividendos sintéticos que eu botei para dentro da minha carteira, tá certo? Então aqui nós temos os dividendos normais da carteira, tá? Eu tenho 3 fundos imobiliários aqui ainda. Então desses fundos imobiliários eu recebi 252,25, ok? Em ações eu tive um dividendo de 1,56 de Banco Bradesco. E Petro, que eu fui exercido no mês passado, tá? Mas eu já tinha garantido a data com, então eu recebi 1.162 no mês de fevereiro, tá bom? Totalizando aqui mais 1.416 de dividendos. E agora a gente vem para o nosso painel aqui da renda, né? Da nossa meta de 30k, referente ao mês de fevereiro. O capital alocado na minha estratégia que eu tenho é 264 mil. A minha carteira hoje é de 329, mas como eu falei, tem algumas ações aqui que eu não consigo operar. Então, a parte que eu opero está aqui, 264, 201, tá bom? Que é feito por renda fixa, que eu tenho lá um caixa que rende CDI, um ETF LFTB 11, que replica o CDI, tem 146 mil.
Aí tenho esses 3 fundos imobiliários que eu uso como garantia também, como já expliquei em outros vídeos. Eu estou desfazendo a minha posição de FIIs para assumir ações. Então, para mim não vender a mercado e começar a operar, eu deixo ela ali paradinha, eu vou recebendo os dividendos todos os meses. O dia que eu for exercido em alguma ação de venda de put, eu vendo a minha posição e assumo as ações lá, tá? Eu vou fazendo isso conforme o tempo vai vindo. Eu tinha 10 fundos imobiliários na minha carteira, tá? Já foi acontecendo isso algumas vezes, eu ia vendendo e ia assumindo as ações. A minha posição em BP Seguridade, Fleury, que eu tenho 200 também, mas é raramente, mas tem mês que eu opero, às vezes como o prêmio está alto, eu acabo operando, vendendo o call dela. E o WIS, que é uma ação que eu tenho também, eu gosto bastante dela. Para o próximo mês agora eu vou mostrar aqui as operações que eu tenho aberta para o mês de março. Eu fiz venda de put em WIS, tá bom? Eu estou com um short strangle nela, venda de put e venda de call, tá certo? Que é essa posição que eu tenho, que somando tudo aqui, ó, dá os 264 que está aqui, tá bom? Então, de renda que esse valor aqui me gerou, entre dividendos e dividendo sintético das operações, foram 4.677, tá? Uma rentabilidade de 1,77 nesse mês. E aqui a minha posição em renda fixa, tá? Que ela me gerou isso aqui, ó, que é esses 180 mil que eu tenho em renda fixa, que é 1% ao mês em média, né? A gente coloca em média 1% ao mês já líquido de imposto de renda, né? Hoje o CDI está em 15%, então rende em média aí 1% líquido ao mês, tá? Essa aqui foi a posição que me gerou 405 de rentabilidade no CDB e 1.109 no ETF, tá? Então somando essas duas posições aqui, essas 3 posições, né? Deu 6.191 aí de rentabilidade, tá bom? Uma rentabilidade total aqui de 2,34 nesse mês. E aqui vem a nossa eficiência da nossa estratégia, tá? 75,5 veio da nossa estratégia de renda, tá? Que é o que eu busco aqui. E 24% veio aqui da rentabilidade da renda fixa, tá? Somando as duas aqui, dá essa rentabilidade 2,34. E aqui traz o capital necessário, né? Para mim ter, em média, os 30 mil por mês, né, em 2031, eu preciso ter 1.280.000 para gerar essa renda que eu quero de 30 mil. Que eu acho bem, bem fora da realidade, tá? É porque o painel traz aqui esses números aqui, mas eu acredito que seria muito mais, tá bom? Eu calculo aí pelo menos de 1,5 milhão a 2 milhões, tá? Eu acredito que eu conseguiria gerar essa renda de 30 mil por mês. Aqui eu já vou trazer as operações que eu tenho aberto, tá? Que eu mostrei no vídeo anterior aqui. Eu fiz essas operações ao vivo, mostrando como eu fiz, tá? O racional de todas elas. Então essas aqui são as operações que eu já tenho para o próximo mês, tá bom? Engie, BBSE, aqui são as operações de venda de put, tá bom? Engie, BBSE, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras e CIA, ok? Que me pagou já um prêmio aqui de 2.290. Aqui é o Notional que eu precisaria para assumir essas ações. E aqui eu tenho venda de call, BBSE e o WIS, tá? Que são as duas posições que eu tenho hoje, que me gerou aqui mais 432 de renda, um total de 2.722. Tá bom? A maioria aqui está tudo para o vencimento dia 20 de março, dia 13 e 20. Então eu acredito que talvez eu consiga em Petro aqui depois fazer mais alguma coisa que caia ainda no mês de março. Tá bom? Mas vamos ver. Mas garantido aqui eu já tenho esses 2.722 para o mês de março, mais os dividendos que tem anunciado aí, né? BB Seguridade e Petrobras eu tenho a segunda parcela também que vai gerar um bom caixa aqui para minha carteira. Então a gente ficou assim, os rendimentos para esse mês foram 1.140 entre dividendos, tá bom? De fundo imobiliário e as ações da minha carteira, ficaram em 1.416. Tá? Renda com opções para esse mês foram 3.261, esse valor aqui já é líquido, tá bom? E os rendimentos total ficaram em 4.677,69 para este mês, tá? Esse ano aqui a gente já está com 7.230. A gente consegue ver aqui o crescimento, ó, só para ter uma ideia. Fevereiro eu ainda não investia em 21. Em 22 eu tinha 205, tá? Foi o que eu recebi. Em 23 já dobrou, 466. Em 24
Fevereiro de 24, 770, tá? Quase dobrou a posição. Fevereiro de 25, 1946, quase triplicou a posição, tá? E agora, olha a diferença. Fevereiro de 26, 4.677, tá bom? Isso aqui é muito importante. O objetivo meu daqui, da minha carteira, é isso. É todo ano, no mínimo, dobrar, né, os meus dividendos referente ao mês anterior, tá bom? Aqui é a evolução da carteira, mostrando para vocês aqui, eu levo em conta essa média de crescimento aqui, ó, de 69, 71, 78. Isso aqui é o que eu levo em consideração para mim chegar no meu objetivo, tá bom? A minha renda da minha carteira está crescendo em média 71% ao mês, tá? 73 está aqui, ó. Esse primeiro mês aqui eu não conto porque janeiro não teve, comecei a operar só a partir de julho, né? Eu comecei a investir, a operar, eu comecei a só operar opções em março de 24, entendeu, pessoal? Então isso aqui é muito importante. Isso aqui é que eu levo em consideração, isso aqui é o que faz eu acreditar que isso vai dar certo. E aqui é o ponto-chave, tá? Aqui é a projeção que me faz olhar para frente e acreditar que isso vai dar certo. Só eu preciso de consistência, tá? Paciência, reinvestir todos os proventos da minha carteira, tá? E focar no meu objetivo, né? Que é isso aqui, ó. 31, eu consegui ter uma renda mensal de R$ 29.450, tá bom? Isso levando em conta um crescimento de 50% ao ano na renda da minha carteira. Como eu mostrei para vocês, aqui ela está crescendo numa média de 73, mas eu quero ser conservador, né? Não quero me frustrar, não quero ficar acreditando, todo ano vai dar isso. Eu acredito que não vá, até porque hoje eu estou com uma posição muito grande em renda fixa, tá? Então ela vai rentabilizar, só que ela não vai entrar aqui na minha planilha. Ela vai ficar lá gerando juros lá no patrimônio da carteira, entendeu? Ele não vai entrar como renda. Então, como eu estou com uma posição bem grande em renda fixa, eu vou ter poucos dividendos para esse ano, né? Aqui está o crescimento dos dividendos, ó. 21, 22, 23, aqui deu uma estagnada, porque aconteceu a mesma coisa, eu tinha uma posição muito grande em renda fixa, então não recebi muito dividendo, tá? Aí depois eu estava bem alocado em 25, eu tive um aumento aqui de 51%, tá? Nos dividendos, e agora esse ano está aqui, eu acredito que 26 seja um pouco fraco em dividendos, mas a posição aqui em opções, eu acredito que vai continuar crescendo. Só percebendo aqui, ó, a minha renda em 24, 26 já está quase superando 24. Tá vendo? Nós estamos em fevereiro, indo para março agora. Entendeu? Então, só para ficar registrado isso aqui. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo do fechamento desse mês, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você acha da estratégia? Se você quer, se tem alguma opinião, tem alguma crítica, tem alguma pergunta, tem dúvida, tá? Eu não sou influenciador, não vendo curso, esse não é o meu objetivo. Eu quero só mostrar a minha jornada, tá? E eu quero mostrar porque tem alguns amigos que eu participava de alguns grupos no Telegram de opções. Então, bastante gente ficava perguntando como eu fazia, qual era a minha estratégia. Então eu resolvi abrir a minha carteira aqui e mostrar aqui ela abertamente aqui no YouTube, tá certo? Um grande abraço e vou deixar a nossa frase aqui que é disciplina hoje, liberdade amanhã, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.